Olá, que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja sobre o coração de todos aqueles que o amam e o temem. Mais uma vez, falando sobre a importância de Jesus sobre as nossas vidas, quero trazer palavras dele direcionada diretamente ao coração daqueles que ouvem a sua palavra e dão crédito a ela. Capítulo 8 de João, do Evangelho de João, verso 51, Jesus faz essa afirmação: eu afirmo que quem obedecer a minha palavra nunca morrerá. Vou repetir: eu afirmo que quem obedecer a minha palavra, disse Jesus, nunca morrerá. Já mostramos a vocês a forma que Jesus nasceu, já mostramos a vocês que Ele é Deus, e agora estou lhes dando o ensinamento dele, dado pela sua própria boca, que Ele tem o poder de dar vida eterna a quem obedece os seus ensinamentos. No capítulo 6, Jesus faz estas declarações: eu afirmo que quem crê em mim tem a vida eterna. Observe, querido, que você pode adquirir a vida eterna hoje, agora, neste momento, se você ainda não tem a certeza da vida eterna. Tem muitas pessoas neste mundo que não sabem onde vai passar a eternidade. Jesus está dizendo a estas pessoas, tanto quanto tem dito a mim todos os dias: se você crê em mim, você tem a vida eterna. Você precisa crer que Jesus Cristo verdadeiramente desceu do céu para dar a vida eterna. Ele é o único ser que pode dar a vida eterna. Então, queridos, só precisa crer na obra que ele fez na cruz. O sacrifício de Jesus é que nos garante esta vida eterna. Portanto, repito, eu afirmo, disse Jesus, que quem crê em mim tem a vida eterna. E aí ele diz: eu sou o pão da vida. Você sabe muito bem que nenhum ser humano fica vivo se não comer e não beber. Não é assim? Se você parar de comer e parar de beber, você vai morrer. Menos de 30 dias você está morto. Você não sobrevive mesmo. É só parar de comer e de beber. Então Jesus sabe perfeitamente bem que nós necessitamos do pão sobre a mesa e precisamos também do líquido. O nosso corpo, 70% dele é líquido. Então nós precisamos beber muita água para termos saúde. E precisamos comer todas as vitaminas necessárias para que nós tenhamos também a força física, o vigor. Então, Jesus, sabendo disso, ele agora traz para nós o alimento espiritual que nos leva para a vida eterna. Esse alimento físico que nós comemos e essa bebida física que nós tomamos, elas servem para nos dar vida na terra. Agora, o alimento físico não pode nos garantir a vida eterna. Por esse motivo, todos nós morremos na terra. Não tem como você viver eternamente comendo bem e bebendo água, que é o melhor líquido que tem na terra. Você não vive eternamente. Você vai chegar a envelhecer e morrer. Mas para você viver eternamente, você precisa comer o pão espiritual. E Jesus então se apresenta como o pão espiritual. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, disse ele. Ele diz: os antepassados de vocês, ele está falando com os judeus, os antepassados de vocês comeram maná no deserto e morreram. Está vendo? Ele está dizendo que o pão físico que nós comemos não nos garante a vida. A gente morre. Não tem como viver apenas com o pão físico. E agora ele diz: porém, quem comer o pão que desce do céu não morrerá. Agora ele volta a afirmar: eu sou o pão que desceu do céu. Já tenho dito isso nas mensagens anteriores. Ele veio de Deus, ele foi encarnado por Deus, e ele cresceu por Deus, e ele morreu por Deus, para ser o pão espiritual, para que nós fortaleçamos o nosso espírito, e assim possamos vencer a nossa carne, e vivermos em obediência a Deus.
Se você não comer da palavra que é Jesus Cristo, você não pode ter força espiritual para vencer o pecado. É isso que ele está dizendo. E ele completa dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, por toda a eternidade. O meu corpo é o pão que eu darei para que o mundo tenha vida. Agora ele está falando da morte dele. Ele vai entregar o corpo. Lembra que eu falei na mensagem anterior que Jesus era parte divino e parte humano? A parte humana é o corpo que ele estava entregando para que nós pudéssemos viver eternamente. Então ele morreu no nosso lugar. A parte divina é a parte que está conversando comigo e com você, dizendo assim: eu sou o pão que desceu do céu e eu tenho o poder de alimentar você espiritualmente para você viver eternamente. Vê por quê? Não entra aqui em nome de mais ninguém, só Jesus Cristo, querido. Eu não sei por que os religiosos insistem em enganar as pessoas com deuses falsos, com falsas promessas, com visões falsas. Outra questão que você tem que colocar na sua cabeça é que Deus não está preocupado em que vivamos na terra a eternidade, Ele está preocupado que vivamos a eternidade com Ele. Você está entendendo, querido? Se fosse aqui na terra, Ele ia prometer as coisas todas para a terra. Mas Ele não promete nada para a terra, porque Ele já sabe que o pecado trouxe a morte e todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Nisto o presidente Bolsonaro está certo. Todos nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Não que devamos morrer por imprudência do homem, ou por imprudência da nossa própria vida. Não devemos precipitar a morte. E também não devemos ser insensíveis àqueles que estão morrendo. Está entendendo? Uma atitude errada dele é ser insensível. Pessoas estão morrendo todo dia e ele fica fazendo de conta que não está nem aí. E daí? Qual o problema? Todos vamos morrer. Não é assim. A vida é preciosa e você tem que lutar pela vida. Você tem que amar a vida. Você tem que desejar a vida, porque Jesus veio morrer para que você tenha vida. E esta vida preciosa só Jesus pode dar. Ele pode garantir esta vida a você aqui, porque Ele é o médico dos médicos e pode curar você de toda e qualquer enfermidade. Como Ele pode afastar esse vírus também do seu organismo? Jesus Cristo tem poder para isso. Ele é o médico dos médicos, volto a repetir. Aquilo que o médico não pode fazer, Ele é o único que pode fazer. Portanto, creia que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu para dar a você o alimento espiritual, para te fortalecer contra o pecado, contra as astutas ciladas do diabo e contra os próprios desejos carnais. Vivendo no Espírito, você viverá na presença de Deus. Deus te abençoe, ilumine o seu coração, alimente-se do pão que desceu do céu e seja forte e obtenha a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Graças te dou, Pai, por este momento e peço que esta mensagem possa entrar no coração de todos e que todos valorizem a vida e preservem a vida e lutem pela vida, porque esse é o desejo do Senhor para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.